Se a água entra no seu barco, o que você deve fazer, meu neto? Tapar o buraquinho e seguir remando. Não é assim? É verdade, vó. Muito bom, então você entendeu. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Claro que sim, tem que estar, né? A gente se não faz o esforço, né? De vigiar e orar, acaba, é verdade, entrando em condição automaticamente, né? Desfavorável sim. E aí você pergunta conscientemente, me responda. Aí você vai dizer, isso não é bom. Mas conscientemente só responde quem está orando e vigiando, porque os outros estão tudo inconscientes daquilo que está pensando, daquilo que está comendo, porque é comer sim, viu? Você come, olha, um monte de pensamento que só faz mal para você. Sentimento, então, ai, nem falar. Para que você faz isso? Só faz porque não está pensando. E não está pensando que não está vigiando. Porque Jesus não é bobo. Se ele fosse bobo, não teria sido, né? Esse ser angélico de luz que Deus enviou à Terra, né? Ele era muito sábio e é até hoje, né? As palavras dele devem ser seguidas. Então, não seguir não é uma coisa certa que a gente faz. Então, você vigie o que você come no sentido daquilo que você pensa. Porque a comer, sim, está alimentando o seu corpo espiritual com os pensamentos que você tem. Agora, você me diga só. Quem na sua sanidade vai, como que dizer, né? Falar assim, olha, eu vou comer essa forma de pensar que me faz mal, essa forma de sentir a realidade da vida que, olha, acaba com minha vontade de viver, viu? Quem é que na sua sanidade, depois de constatar que não é uma conduta acertada, vai ficar repetindo ela? Ninguém. Mas se você não orar, e não, olha, a parte do orar é importante também, viu? A gente fala que tem que vigiar o que pensa, o que sente, para não estar comendo aquilo que causa indigestão no espírito, né? Porque causa, né? Olha, você come o que não deve, o espírito fica sem a luz que ele poderia estar brilhando naquele momento, né? Fica ali dentro, debaixo de uma sombra. Mas a gente fala dessa parte que é importante e às vezes esquece, né? Da oração. Oração, sim, senhora. Oração, sim, senhora. E orar é se, olha, conectar com as esferas superiores de luz, de amor, de bondade. E visualizar o ser dentro daquele estado de espírito, aonde o corpo agradece assim. Eu se falar, o meu corpo nem sabe que eu estou orando, sabe sim, tem muita inteligência, viu? Aí aquela luz, né, que agora se produziu na forma daquela conexão, gente, ela, olha, ela vai assim abençoando todo o seu corpo. Aí você tem muito mais saúde do que você teria se você não tivesse como ser projetado em oração. E tanta coisa científica, viu? Porque isso é científico também, né? A gente que a gente não entende, que faz bem pra gente, faz-se pouco caso. Mas é porque eu não entendo. Você vai ver que no futuro as pessoas vão sentar, vão meditar uma hora por dia. O mesmo tanto de tempo que elas passam na academia, elas vão passar exercitando o músculo da luz interior. Porque é um músculo, viu? Vão. Porque já vão ter mais conhecimento, né? De que o corpo não é só a parte, como que dizer, da torradeira, né? Porque sem a eletricidade ela não funciona. Essa eletricidade é o espírito. Vó, não é. É o canal de sódio, de potássio e de cálcio, que despolariza a membrana do coração. Isso que a eletricidade não é. Não é, porque olha, você vai pegar de estudar o corpo sem o espírito, ele não funciona. Não funciona. Estudar o físico é a mesma coisa que estudar a torradeira. Aí você vai dizer, sem os fiozinhos, ele não funciona. Mas ninguém vê a eletricidade. Todo mundo fala, conecta ali na parede. Faz parte.
Aí você não... Ninguém fala, eletricidade, eletricidade. Mas no corpo já está se aprendendo isso, viu? Olha, quanto mais a ciência avança, mais a gente aprende isso. E vai se dando conta que sabemos muito pouco, viu? Aquele que é mais sábio, que nem que dizia o oráculo de Delfo, né? Na Grécia, que determinou que o Sócrates era o mais sábio. Por quê? Porque ele determinava para si mesmo que sabia que nada sabia. E a gente, em cima de um pedestal desnecessário, né? De vaidade, de orgulho, acredita muito saber. No livro dos Espíritos diz, pobre homem, né? Que um sopro de Deus, olha, pode derrubar ele do mais alto pedestal. É verdade. Então a gente vai se informando e com essas informações, tendo formação, porque in é dentro, né? Informar. Você vai se formando interiormente, o que quer dizer? O domínio do espírito sobre a matéria. Olha, tudo isso é muito importante. Então, a avó quer começar compartilhando com você um pensamento que a avó teve. O primeiro deles é o seguinte: contra a certeza de que vamos morrer, ninguém se cura. Não se cura. Então você pode curar qualquer coisa, mas você não pode esquecer que você é um espírito que tem um corpo e não o contrário. Se você é um espírito, você é imortal. Se é imortal, o natural é viver na pátria espiritual e não aqui. Aí você esquece de tudo isso, você veste uma personalidade, que nem um rapaz, uma moça, né, que vai no teatro. Ela chama Joaquina, mas lá dentro do teatro, o nome dela é Renata. Daí, ela acha que ela é a Renata, ela não quer sair daquele papel. Quando eu falo, olha, tá chegando 6 horas da tarde, você vai ter que voltar para casa e voltar a ser a Joaquina. A Renata não quer, ela fala, ai, que medo, que medo. Como assim, que medo? Eu quero ser a Renata. Se desconectou com quem ela realmente é, que é a versão espírito, que é a versão imortal, que habita naturalmente na pátria espiritual. É que aqui é só uma passagem, só um teatro, é só aprendizado, é interação, é prova, é expiação. Ela esqueceu, agora ela quer porque quer ser a Renata, quer continuar sendo a Renata e não quer voltar a ser a Joaquina. Isso é uma forma de autossabotagem, né? Que aí dentro disso você vai criando a crença do medo, né? O medo de sair do teatro. Se a Renata começa a ter medo de sair do teatro, como é que vai ficar a vida dela? Você me diga só. Até toda a peça que ela concordou em naquele teatro executar, não vai sair 100%, né? Porque você, quando fica preocupado, você não dá o seu 100%. E se preocupar pelo amanhã, a melhor forma de você chegar melhor no dia de amanhã é você não se preocupar com ele. Porque no dia de hoje você não vai subtrair do muito que poderia estar fazendo, né? Porque preocupação tira um pouco, né, da nossa força de expressão. E aleatoriamente, né, não deveria. Então ela fala, contra a certeza de que vamos morrer, ninguém se cura, não adianta você buscar cura para isso. Você pode ignorar, né? É que nem que o outro fala, olha, eu vou ignorar que às 6 horas da manhã o sol vai nascer. Pode, quanto que você quiser. Mas ninguém vai deter o nascer do sol. Não vai. Você também não vai agir dessa forma infantil. Então, ninguém se cura. Dá certeza de que vai morrer. Então, aceite. Você é a Joaquina, você não é a Renata. Viu? Então, o caminho de todo mundo que nasceu é a morte. Agora, pintar a morte como uma coisa feia, porque ninguém quer assumir a responsabilidade por aquilo que fez. Não quer. Agora, ninguém vai, como quer dizer, né? Condenar-se do outro lado. Para que isso? Se Deus é bondade e misericórdia, Ele ensina isso para todos os seus filhos. Quem é que vai condenar você? Só sua própria consciência. Você acredita em história que os outros contam, daí você se coloca debaixo da vestimenta de indigna de ser filha de Deus, aí concorda de mergulhar em um lugar onde você vai sofrer bobagem. Não faça isso, viu? Tenha certeza de ser filha de Deus e de que ninguém precisa sofrer para evoluir. Não precisa sofrer, não precisa. E aí você faz as pazes com a morte e olha o que o Salmo 90, 12 fala. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Gente, você pega de investir em cada dia e contando eles. Olha, ontem eu não fui tão bem e você no dia de hoje. É o
fato de você ter que se perdoar um pouquinho também, né? Se perdoe, boba. Olha, ontem eu pisei na bola, viu? Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu vou ser minha melhor versão. Porque o dia de ontem tem que ter servido para alguma coisa. Se você não pegou de vestir ele, nem que seja de aprendizado, ele serve. Então, utilize isso. É para algo terá servido. Daí o ponto 2 que eu queria compartilhar com você é o seguinte. Uma doença chega no momento em que a espiritualidade acredita termos recebido ferramentas suficientes para superar. É verdade, né? Olha, você pega um espírito, né? Ele fala, olha, eu vou ajudar ela desde a hora que ela nasceu, porque eu sei que a hora que ela chegar com 37 anos, com tanta idade, 60, quanto seja, ela vai passar por essa dificuldade no campo da saúde, que pode ser uma doença crônica da mama, uma doença crônica do pulmão, uma doença crônica como quer dizer, né? Do pâncreas, do estômago, do intestino, é verdade. Aí você diz, nossa, mas então a gente recebe o treinamento antes da doença aparecer, desde que você nasce. Eles vão caminhando por aqui, dando a ferramenta para você passar pela dificuldade com educação espiritual. É verdade. Então a avó já vai falar, o ponto 4 que a avó ia falar agora, a avó já fala agora. O nosso trabalho é passar por tudo com educação espiritual. O Salmo 23:4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Se você sabe que a Renata é uma personalidade, uma personagem que você está vestindo só para passar por esse teatro, por essa, como quer dizer, interação de aprendizado no educandário terrestre, é que você, na verdade, é a Joaquina que é imortal e que vive na pátria espiritual, que medo que você vai ter, me diga só. É só você abrir mão do apego à personalidade. E pronto, resolvido. Então, na frase que a avó trouxe de número 2, o salmo que a avó escolheu foi o 37, 23 ao 24, que diz, o Senhor firma os passos do homem bom e o sustenta. Aí vem aquela coisa de lembrar da frase de Jesus, né? Olha, você fala que os homens isso, os homens aquilo, mas ninguém nunca se vestiu, nem Salomão em toda a sua glória, mais lindamente que um lírio do campo. E é verdade. Para de querer controlar, só confia, tenha fé, que viver no presente, dentro do estado de espírito, de confiança, de esperança e de fé, né? Aí você constrói uma vibração de sintonia com as esferas de luz. E dali só pode vir coisa boa. E caminhar numa rua de benefício, que é positiva para todo mundo, é uma escolha acertada, viu? Daí a frase 3 que a avó trouxe é assim, não devemos ignorar as ferramentas que nos foram dadas para passar pelas dificuldades. Provérbios 1:5 diz, o sábio ouve os conselhos e aumenta o saber. O tolo faz o contrário, né? Você aconselha ele e entra por um ouvido e sai pelo outro. Para que isso? Ele não aumenta o saber, ele fica com o mesmo saber que ele tinha ontem. E por não revisar, até aquele ele perde, que é o tal do multiplicar o talento, né? Se você não multiplicar o talento, que é um conhecimento recebido, e não revisar ele, não expandir ele, até o que você tem você perde, porque você esquece. O cérebro ele fala a ela, isso aqui ela não precisa, ela não está usando. Eu vou armazenar outras coisas. E olha, cuidado, porque olha que tem muita gente que armazena um monte de besteira, baboseira, porcaria na cabeça. E depois quer um bom resultado na vida, não vai ter. Não vai ter, porque a cabeça nossa é igual ao banco, né? Se você deposita nele bastante dinheiro, você vai tirar bastante dinheiro. Se você não deposita nada, você não tira nada. Mas no lugar onde você só joga lixo, de lá só lixo você vai tirar. Que outra matemática tem que faz sentido? Não existe. Essa é essa matemática e ponto final. Você pode ignorar, mas você não vai ignorar o efeito que ela vai causar em cima de você. O que no lugar você deposita é aquilo que de lá você vai poder tirar. Isso é matemática. Não adianta você querer esconder, fugir, esquecer essa realidade. Pode ser confortável num primeiro momento, mas é que nem manter uma rolha debaixo d'água, né? Você vai ter que ficar com esforço constante, só para no final da vida ter que admitir que ficar debaixo d'água não é o lugar da rolha, viu?
E não é o seu lugar ficar debaixo da lama, da reclamação, da lama, olha, da contrariedade. Não é o seu lugar ficar lá. Você pode querer ficar empurrando, quanto mais você empurra você para baixo, você mesma, né? Que não deveria, né? Mas você volta para cima. E daí tem que empurrar você para baixo de novo. E é uma canseira. Você vai ver que quando você não está se boicotando, né? Aí você está menos cansada. Tem mais energia. É a tal da alegria de viver. Viu? Ela é muito importante. Abrace ela. Não seja boba. Viu? Daí, a frase 5 que eu queria trazer é a seguinte. A fé é o fogo espiritual que queima o que não precisa crescer. Muitas das vezes uma pessoa tem uma doencinha, né? Que ela está pegando ali, é uma doença de caráter crônico. Daí, essa doencinha, a pessoa quer curar ela, né? Porque para que ficar com aquilo? Primeiro, aquilo que se manifestou já é material, né? Aí é o médico que tem que tratar. Mas a nossa fé rearranja, como quer dizer, né? Reorganiza as moléculas partindo da energia que as sustenta. Esse é outro conhecimento que devagarinho a experiência a ciência vai começar a comprovar. Vai. Não vai nem 100 anos, a gente já vai se comunicar com as colônias espirituais, você vai ver. Pronto. Então, ao constatar isso, o ser humano não vai deixar passar a oportunidade de se educar, viu? Não vai. E aí ele vai entender que Deus prova os corações com o fogo, prova o ouro. O que quer dizer? Que, mantendo a sua luz acesa, que é o estado de espírito pautado no bem-estar, na confiança e na fé, o que não tem que permanecer desorganizado vai dar espaço para a saúde. Porque uma doença é uma desorganização psíquica e emocional traduzida energeticamente para o corpo físico e que deve primeiramente ser compreendida. E aí você manter essa luz acesa. Viu? Como é que eu faço? É o ponto 6 que eu trouxe. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o que é isso? É confiar no que chega, com a atitude mental de esperança. O Salmo 37, 5, fala que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você sabia disso? Mas a gente quer fazer tudo sozinho. E aí no final do dia ainda quer bater no peito, sabe aquelas que saem no portão? E quer se gabar para a vizinha, eu tenho um canal direto com Deus, eu falo com Ele, eu amo Ele sobre todas as coisas. Mas lá dentro, na intimidade, ela não confia com a atitude mental da esperança. Ela está mais preocupada que toda a vizinhança. Agora você me diga, uma pessoa preocupada, nervosa, às vezes fica até revoltada com alguma coisa que aconteceu, está amando a Deus por em cima de todas as coisas? Não está. Não adianta você querer dizer que está, porque não está. Se você ama a Deus, você agradece a Ele a realidade que Ele te deu. Ou será que Ele passou despercebido que você ia passar um dia difícil ontem? Deus estava ocupado com outra coisa. Não, minha amiga. Você não pode se fazer de desentendida, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Você concorda com isso? Não concordo? Concordo. Mas eu concordo com isso só metade do dia. Você nunca vai dizer isso, porque Deus não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente, só metade do dia, minha neta. Ele é presente todos os dias, durante todas as horas. Então, você passou o que você passou ontem com a permissão dele, para que você, a partir daquilo, aprendesse alguma coisa. Mas parece que aprendeu, foi a reclamar mais, né? Ficar para baixo. Até ficar revoltada. Você fica revoltada com alguma coisa que Deus permite que se manifeste para o seu bem. Daí você não está batendo bem da cabeça. Se acredita na existência de Deus, com essas características que a avó falou, não tá bem da cabeça. Porque nem sentido faz isso.
né? Aí como Jesus falou, né? É hipocrisia. Hipocrisia, a pessoa fala uma coisa, mas ela não acredita naquilo que ela está falando, não. Daí o ponto 7 que a avó trouxe é o seguinte: nunca estamos sozinhos, porque o mundo invisível sempre nos ajuda no limite dos nossos méritos. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. O que quer dizer temer ao Senhor? Não é você ficar com medo. É você constatar a sua infinita nobreza. Porque a gente tem medo da mãe da gente, porque a gente sabe que ela vai corrigir a gente se a gente fizer algo errado. É esse tipo de medo. Medo do olhar severo de mãe, que não é maldoso, mas é aquele que pretende encaminhar você para ter uma cabeça boa, para ser uma pessoa de bem, uma pessoa que trabalha, que fala correto, que não rouba dos outros e nem caminha pelo duvidoso. Essa é a vontade de toda mãe que está orando e está vigiando também, né? É a vontade de toda mãe. É a vontade de todo pai. E Deus Pai Todo-Poderoso, quando diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, quer dizer, dos que fazem certo, quando dizem que creem nele. Porque você fala: olha, eu creio em Deus. Daí manifesta uma coisa porque Deus deixou. E se Deus deixou manifestar aquilo, era para dar a oportunidade de você de amar o seu irmão, de se amar mais. O que você fez? Você reclamou, você ficou cansada, chateada e queria uma realidade diferente. Agora, uma indicação. Você sabe mais do que Deus qual realidade é melhor manifestar para você? Não. Então não reclame com aquela que se manifesta. Ah, mas eu vou ficar numa situação ruim. Longe disso. O seu papel é ver a situação como está e trabalhar para melhorar ela. Foi para isso que Deus deu livre-arbítrio para você, deu 2 braços saudáveis, 2 mãos saudáveis. Ou se não deu, você está entrevada numa cadeira de roda, dê um coração forte, um coração de touro, um coração de ouro, para ser bom exemplo. Em qualquer condição, todos seguiremos sendo filhos de Deus. E se lá nos encontramos, é porque Deus confiou a nós, pela nossa força espiritual, a possibilidade de, dentro daquela condição, ser bom exemplo para os outros, viu? Então seja você, não importa a condição que você está, bom exemplo, viu? Porque dá, porque Deus não dá a ninguém uma cruz maior do que pode carregar, viu? Não dá, confia nisso. Daí, o 8 tem 2 jeitos de fazer a transição, que é a morte, né? Um com resignação e feliz, e o outro revoltada e triste, desacorçoada. Olha, você imagina só, passou a vida dizendo que acredita em Deus. Batia no peito, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Daí mora revoltada com a realidade que teve. Se você teve uma realidade, foi Deus que deu. Amar a Deus sobre todas as coisas é aceitar o presente que Ele te dá. Ah, vou aceitar, vou ficar numa situação ruim toda a vida? Não. Aceitar o que não tem como modificar. E fazer tudo o que pode para melhorar. Essa é uma forma de multiplicar o seu talento. Se não é através das vicissitudes da existência corporal, que outro jeito será? Essas vicissitudes são os altos e os baixos da vida, a partir dos quais vamos nos conhecendo e nos melhorando, para realmente amanhã estar numa situação melhor. Para conseguir, de uma vez por todas, nos libertar dos apegos que nós temos às posses, às paixões e aos desejos. É desse jeito. Que outro jeito será? Então, o provérbio aqui, ele fala, o 15:13, o coração alegre aformoseia o rosto. E é verdade, né? Tem um presidente americano que disse que, olha, depois dos 21 anos, depois dos 30 anos, você já é responsável pela cara que você tem, viu? Aí ninguém entendeu. Mas o que ele quis dizer? Ele quis dizer que o estado de espírito que você projeta no mundo deve partir de uma condição de maturidade espiritual, de você aceitar a realidade que não dá para modificar, reconhecer as ferramentas que você tem e ir trabalhar para melhorá-la, moldeando aquilo que você projeta ser melhor. No livro dos Espíritos, ele diz, tem outro propósito da encarnação. O propósito de fazer o homem atuar
na parte que lhe toca nas obras da criação. Então você vai, a partir de ver o que existe, projetar o que poderia ser melhor e expandir esse universo material com essa ideia do melhorado. E é desse jeito. As pessoas mergulham no universo material porque lá tem uma experiência que elas querem viver. Só que elas se identificam com aquilo. Sendo Joaquina, se acreditam Renata, que é a personagem daquela história reencarnatória, né? E daí não querem largar o osso. Ficam apegadas àquilo. E aí, olha, é difícil tirar ela de lá, viu? A pessoa que não larga o osso, ela não tem nem tempo, nem disposição para procurar uma comida. Você come osso? Eu não vou. Eu como uma refeição saudável, depois eu até como sobremesa, eu tomo um sorvete, depois é. Mas tem gente que fica mordendo o osso, chupando o osso. É uma forma metafórica, mas funciona para você entender que você se apegar à personalidade é a mesma coisa que estar chupando um osso. Quando ao se libertar dela, você tem diante de você um banquete com Jesus Cristo, na liberdade dos apegos às posses, paixões e desejos. Viu? Então, a avó fala, no 9, o seguinte: tem 2 ruas diante de você, e numa delas tem uma cobra. Qual rua você vai pegar? Me diga só, se tem 2 ruas diante de você, e numa delas tem cobra, qual das 2 ruas você vai pegar? Você fala, olha, ali pela esquerda tem cobra, não vou por lá não. Ou se você for por lá, monta num carro, tá o carro aí, monta no carro e vai. Decidiu ir pela esquerda? Deus dá para você a ferramenta para você ir pelo caminho que você quiser. Tem o caminho que não tem cobra. Você pode ir andando por lá até. Olha que mais fácil, né? O outro você pode ir, mas vai encontrar com a cobra, mas você está dentro de um carro, ela não vai morder você. Mas não. A pessoa, ao viver uma experiência desafiadora, ela quer ir enfrentar aquilo descalça. Descalça. É a mesma coisa que quer dizer. Eu vou pelo caminho da cobra, vou descalça, e a hora que eu encontrar com ela, eu vou brigar. Eu vou brigar. Quem é que vai sair perdendo? Você me diga só. Em todas as circunstâncias desafiadoras, sobretudo mediante uma doença crônica, se você brigar com ela, quem vai perder é você. Vai. Porque você vai entrar num estado de espírito vibratório negativo, aí você vai derramar dentro do seu sistema muito mais problema. Hormônio, um montão de negatividade. Olha, aquilo só vai piorar e vai crescer. Vai. Então, preste atenção. Mas você, olha, lembra do Provérbios 22:3, que diz: o prudente vê o perigo e se desvia. Cuidado com o perigo de achar que o melhor é aquilo que você prefere. Você tem que aprender a dizer todos os dias: o melhor é aquilo que corresponde à vontade de Deus. Se manifestou, agora eu sei qual que era a vontade de Deus para esse dia. Porque é desse jeito que você planta, que você colhe o que mais você espera. E aí, colhendo alguma coisa, você não pode querer colher outra antes de que você bote no solo uma semente que corresponde àquela outra coisa que você quer colher. Mas isso é óbvio. É óbvio quando a avó fala, né? Mas se você não está orando e vigiando, está vivendo no automático, ou você bota um montão de semente no solo e nem se dá conta o que você plantou ali. Com o pensamento que você teve, com o sentimento que você teve. Aí depois, na hora da colheita, é o limão amargo que você vai ter que chupar. Vai. Que outra coisa tem? Você plantou limão amargo. Então, o 10, a avó diz o seguinte: a luta durante uma doença crônica não é contra a doença. Não é contra ela. É contra não esquecer as ferramentas que temos. Que ferramenta que você tem? Lembra que a avó falou? Desde a hora que você nasceu. Com todas as adversidades, todas as palavras que você recebeu, os ensinamentos religiosos, espirituais, da própria escola da vida. Você foi recebendo formação para na hora que chegasse aquela doença, aquela adversidade, aquela dificuldade, você pudesse passar por ela, não só sem perder a paz, mas sendo um bom exemplo. Olha que coisa boa. Em Deuteronômio 8:18, diz o seguinte: lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força. O que significa? Se você lembra do seu pai, você fala, né? Olha, o meu pai foi trabalhador, o meu pai numa situação difícil, a minha mãe, olha, ela não fraquejou, ela tanta coisa fez pelos outros, que, meu Deus, ela sempre amou, nunca teve problema com isso.
é tudo. Olha, a gente está falando de pessoa encarnada, cheia de imperfeição, né? Agora, Deus não tem imperfeição, ele é amor puro. Se você lembra dele, e você lembra que você é filha de Deus, então é a mesma ética, é a mesma ideia, é a mesma relação. Você vai dizer, que nem Jesus falou, o meu pai trabalha e eu trabalho. O meu pai foi bom exemplo, eu sou bom exemplo. O meu pai é assim, eu sou assim. Filho de peixe, peixinho é. Então não adianta você querer escapar para muito longe, porque isso é fingir demência. É sim, é você falar, eu não sou filha de Deus, eu sou filha do outro, e eu vou agir como o outro, né? E vou ser retorcida. No psicológico, no emocional. Para que isso? É contar a si própria uma mentira. É contar a si própria uma forma de visão da realidade que nem você acredita. É viver debaixo dela. Para quê? Beba. O número 11 que eu trouxe. Beba coisa boa para estar plena de luz, de amor, de esperança e de fé. Pronto, falei. O provérbio 4:23 diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha que coisa boa. Guardar o seu coração é o quê? É como quer dizer? O sentimento de tristeza bate na porta, você não botar ele para dentro. O sentimento de canseira, tô cansada com essa realidade. Ele vai, oi, Vicentina, eu falo, oi, o sentimento de canseira, de desacorçoada com essa realidade, como que você tá? Ai, deixa eu entrar aí no seu coração, tanto que eu queria. Aí você vai falar, entra, porque olha, você vai me ajudar a passar por essa situação. Não vai. Se você fica com um sentimento de tristeza, de chateação, aí você vai deixando outros entrar, que é da intolerância, da raiva, da insensatez. Aí eles vão tudo fazendo morada no seu coração. É o que é que o Provérbios 4:23 fala? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que é que tem que entrar no seu coração? Me diga só. Luz, amor, esperança e fé. Nada mais. Luz, amor, esperança e fé. Nada mais. Você escutou bem? Luz, amor, esperança e fé. É isso que tem que estar no seu coração todos os dias. Não é só segunda-feira, não é só sábado. Todos os dias. Viu? E daí no 12 a avó falou, se for ver bem, toda dor propõe o nascimento de uma nova versão de nós mesmos. E é verdade. Toda dor propõe uma nova versão de nós mesmos. O meu neto, na faculdade, tem que fazer prova. As provas que ele faz, tem as escritas, mas depois tem que enfrentar os médicos. Olha, você estudou clínica médica, agora você fala para mim, uma pessoa que chega com essa clínica, com esses sinais e sintomas, o que você suspeita primeiro? Disso. Como que você faz o diagnóstico? Assim. Como é que você trata? Assim. Que acompanhamento você faz com aquele paciente? Assim. Pronto. Agora, não é fácil. A gente fica assim numa situação. E a partir dali, como a gente enfrenta aquela realidade, nasce uma nova pessoa. A pessoa que aprovou ou a pessoa que reprovou. E a partir do que colheu, vai trabalhar para no dia seguinte ser melhor. Mas nasceu uma nova pessoa. Então, com o dia de ontem, você tem que se perguntar, o que eu colhi? Que nova pessoa nasceu dali? E a nova pessoa que dali nasceu é mais uma ferramenta que você tem para superar esse novo dia. Todos os dias tem que chegar para você um desafio que condiz com as ferramentas que você já adquiriu. Agora, se você não usa, aí fica difícil, né? Porque você já está no grau, vamos dizer, que idade você tem? Estou com a idade de 45, vó. Então, você já tem, vamos dizer, 90 ferramentas. Vamos dizer que cada ano você adquiriu 2 ferramentas fortes ali. Então, agora, com quase 100 ferramentas para usar, você não usa nenhum. Que diferença você tem com uma criança? Vai agir que nem uma criança. Não vai ter estabilidade emocional perante a adversidade. Mas não é que você é criança, é que você não está usando as ferramentas que tem. Ele não usa porque não está orando e vigiando. Ele não está orando e vigiando porque não está valorizando os ensinamentos de Jesus. Tanto quanto bate no peito dizendo que ama ele. De que serve você amar uma pessoa e não aplicar os ensinamentos que ela queria que você aplicasse? Foi por isso que ela deu?
para você terminar a vida bem, se conhecendo, entendendo a luz que carrega, viu? Então, no Salmo 35, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso que você tem que ter fé, viu? Tenha fé, acredite, vai passar, tudo passa, e viva bem esse momento, passe por ele da melhor forma. Daí, a avó disse que no Eclesiástico 30, 21, não te entregues à tristeza, nem te atormentes. E no 13 a avó falou: duvide que uma doença seja a fase final da sua encarnação. Porque ao esquecer a alegria de viver, a pessoa se definha. Porque ela diz assim: olha, essa doença vai me matar. Então, em função da realidade que existe, eu só posso agir, sentir, pensar isso, dessa forma. E, na verdade, não existe uma realidade que não passe pelo crivo da sua interpretação dela. Então, uma pessoa olha para aquela realidade de um jeito, a outra olha de outro. Então, a realidade é neutra. É você que projeta nela a sua forma de interpretar ela. E quando você interpreta ela, servindo-se do filtro do Evangelho do Cristo, só pode sair dali uma interpretação que faz você ficar para cima, que faz você ficar feliz, que faz você ter a alegria de viver. A alegria de viver, sim. Porque a pessoa, olha, os espíritos falam: olha, ela fez tanto, né? Agora chegou a hora de manifestar aquela doença, tal. Aí a doença se manifesta, mas você já teve já adquiriu, né? Todas as ferramentas necessárias para que aquilo fosse uma coisa muito fácil de superar. Mas não. Você dá valor para aquilo muito maior que aquilo tem. Aí você se entrega a um monte de energia negativa. Daí, ao abrir sintonia com as esferas inferiores, aqueles espíritos que não via o ser no radar deles, agora enxerga. Eles vêm para perto. Daí ele fica ali. Agora você me diga só. O espírito não é lixo. É um filho de Deus. Mas a energia que está em volta dele é uma sintonia de lixo. Lixo. Aonde quer que ele se acumule, ele traz doença. E se aquele espírito vem para perto de você, às vezes ele nem sabe que ele está cultivando uma energia que se assemelharia na Terra ao que a gente chama de lixo, que leva doença para as pessoas. Só que ele não é culpado. Não adianta você falar queima, queima, queima. Ele está vindo porque você estabeleceu uma vibração de sintonia com ele. Então, nem que seja para deixar esses espíritos lá onde eles estão, com quem eles têm sintonia, você deveria cultivar a alegria de viver. Olha, não brinque com fogo, viu? Ainda mais você que sabe, daqueles que sabem, mas será cobrado. Mas não é outro que vai cobrar, é a sua própria consciência, viu? Cobrar o quê? Você ser a melhor versão no dia seguinte, minha neta, viu? Ontem já foi, é hoje, tudo é hoje. Seja a melhor versão, viu? Não te entregues à tristeza e nem te atormentes, viu? No 14, a avó disse o seguinte: ninguém deve se comportar como adolescente revoltado contra Deus. Eu sei que você concorda. O Provérbios 15, 5 também concorda com a avó. Ela diz: o insensato despreza a correção. E é verdade, né? Ai, quanto que a gente gosta de ser corrigido. Muito pouco, quase nada, né? Muito pouco e quase nada. Olha, quase nada. As pessoas não gostam. Não gosta de ser corrigido. Onde é que você viu isso? É verdade. Você tem que criar essa predisposição de entender quando está errando para poder corrigir, minha neta. Senão, olha, você mesmo vê um furinho no barco, que é uma conduta equivocada, que você sabe que não deveria pensar aquilo, nem sentir aquilo. Mas você ignora. Ignora o furinho. Daí a água começa a entrar no seu barco. E não é a água de fora que afunda o barco, é a água de dentro. Então, não ignore a força que tem, tanto positiva quanto negativa. O acúmulo de pensamento bom e pensamento ruim. Sentimentos bons e sentimentos ruins, viu? Não ignore nada disso. Aí no 15 a avó diz: toda doença crônica existe primeiro na energia e deixa de existir primeiro na energia.
ainda que o que virou matéria deve ser tratado. O que eu vou querer dizer? Quando você pede a espiritualidade para tratar uma doença que você tem, o seu papel a partir dali é ter fé que ela escutou e vai tratar. Mas não, as pessoas pedem a espiritualidade, o auxílio, é como quer dizer, o espírito vem, ele coloca ali um artefato, um aparelho, né? Que vai ser ativado a partir do momento que você elevar a sua vibração. A partir do momento que você viver dentro de uma condição de bem-estar, de alegria. Mas não. Você quer que a espiritualidade venha e te cure, quer manter essa cara de, olha, tô cansada, tô chateada, tô desacorçoada, é porque dói. Deus te colocou nessa situação de colheita do que você plantou, aonde, amando a Deus sobre todas as coisas, você tinha que estar feliz com o que está colhendo. E saber que também isso é temporário. E por ser temporário, a melhor aposta sua é cultivar uma resignação pelos outros incompreensível. Uma porque você entende que você é espírito imortal, você não é a Renata, você é a Joaquina. Se você é imortal, isso é passageiro. Se você é imortal, ele foi dada essa adversidade e de você foi pedido para você ser bom exemplo dentro dela. Qual que é o seu trabalho agora? É ser bom exemplo dentro da condição aonde você foi colocada. Porque até nisso, e dessa forma, você pode abençoar a vida dos outros e por tabela abençoar a sua própria. Porque quando a gente transborda na vida dos outros, a luz que a gente carrega, essa mesma luz nos coloca em sintonia com as esferas superiores. Se você mora nessa condição, para onde você acha que você vai? Para uma colônia de luz. Você vai para uma colônia de luz. Mas, se você se coloca na energia da revolta, da incompreensão, da contrariedade, aí você se coloca na sintonia das trevas. A hora que você morre, para onde que você vai? Me diga só. Ai, vó, porque você nem sabe, eu, meu filho, minha filha, eu e meu familiar, a gente tem essa relação assim, de amor incondicional. Eu tenho certeza que na hora que eu morrer, ele vai sofrer, na hora que ele morrer, eu vou sofrer. Na hora que a gente se distanciar, a gente vai sofrer tanto. Quem fala isso não está nem orando e nem vigiando. Porque está abraçando uma forma de leitura da realidade que significa, comparadamente, igual aquele que coloca um saco de lixo nas costas, desavisadamente. Não precisa, não se deve, porque lixo só traz doença e o saco traz peso, e machuca a sua costa. Algum pega um saco que tem um vidro que corta as costas, daí lá dentro está cheio de bactéria. Aquele cortinho que fez, o saco também estava cortado, aí derrama aquele líquido verde que estava dentro do saco de lixo, entra a bactéria, não sei, ali a sua vida já vai sendo abreviada. Lixo não tem que estar nas suas costas. Então não carregue nenhum tipo de crença limitante que amanhã, que só condiciona você a uma situação onde você vai sofrer. Tarde ou cedo vai sofrer. Você constrói isso, você constrói essa casa, daí quem é que vai morar nela? É você. A casa das crenças que a gente constrói, somos nós mesmos que vamos terminar tendo que viver debaixo daquele teto. Então, calculando bem, você não faria isso, então não faça isso e calcule bem. Porque é isso que Jesus pede da gente. Multiplique os seus talentos, vive na luz, ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo como a si mesma. O próximo quem é? A pessoa que você vai ser amanhã. E para amar essa pessoa, significa você fazer hoje tudo o que pode. Na seara da luz e do amor, da fé e da esperança. Não tem outra forma de calcular isso, de entender isso. Se você está consciente, não tem. Viu? Então, no 16, no 15, o Salmo era 51:10, né? Que diz, creia em mim. Não, cria em mim, ó Deus, um coração puro. É verdade, né? Daí o 16 diz assim, a frase que a avó trouxe, né? Tudo o que é impossível para os homens é possível para Deus. E sentimos solidão quando não somos nossos melhores amigos. Seja sua melhor amiga, boba. O Salmo 34:18 diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Que quer dizer,
Você não acha que você sabe que é certo, que você não tem orgulho de que as coisas têm que ser do jeito que você prefere. Você tem o coração quebrantado. Deus manifestou isso para mim? Foi a colheita do que eu plantei? Ou eu não entendo por que isso se manifestou? De todas as maneiras, eu não vou sofrer. O meu papel é manter sintonia com as esferas de luz e cultivar a alegria de viver, a paz de espírito. Nada mais. E dentro dessa diversidade, esse é bom exemplo. É só isso que a vida pede de mim. E não é muito, até porque o universo de amigos e familiares que me acompanham em silêncio, do lado invisível, é muito superior até a minha possibilidade de entender. O que quer dizer isso? Que eu estou sendo secundada, eu estou sendo ajudada, eu estou sendo direcionada, viu? Por aqueles que me amam e que me precederam ao túmulo, que morreram antes de mim. Morreram o corpo, né? Porque agora estou muito mais vivo. E amam muito mais. Olha, a frase 17 que a avó trouxe diz assim: queira apenas que seja feita a vontade de Deus, mas desconfie que as adversidades vêm para nos tornar melhores hoje. Mas você não desconfia nisso, né? Você não desconfia. Pouca gente desconfia que chegou o problema. Não foi para atrasar a sua vida. Não foi para cansar você. Não foi para te chatear. Foi para que, a partir daquilo, você se melhorasse. Aproveitasse a oportunidade de se converter em melhor pessoa. Então, o Salmo 119, 71 diz: foi-me bom ter sido afligido para aprender. Ninguém busca aflição. Ninguém busca o problema. Nem deve, né? Mas na hora que chega e depois que passa, é página virada. Essa página que já virou só pode trazer uma coisa: aprendizado. Nunca fique com raiva. Nunca guarde rancor daquilo que não tem volta. Porque não foi para isso que aquilo existiu. Foi para você aprender e se tornar a melhor pessoa. Se você guarda rancor, você veste a roupa do obsessor. E quem veste a roupa do obsessor encarnado vai ser o quê do outro lado, minha neta? Mas diga só, não fique com ódio daquilo que as pessoas fazem para você. Não respondeu no zap, pronto, não queria. Liberta. Vá ela para o lado dela. Vá ele para onde quer. Vá ele para onde acha melhor. E lá, que seja feliz. Pronto, não vestiu a roupa do obsessor. Vestiu a roupa do espírito de luz. Que é algo que você quer ser do outro lado, né? Tanta gente quer ser tanta coisa, mas não veste logo hoje aquilo que quer ser. Se você quer ser um espírito de luz, veste a forma com que ele fala com os outros hoje. Veste a forma com que você imagina que ele lidaria ou enfrentaria uma adversidade no dia de hoje. Faz isso. Você vai ver que não precisa nem você morrer. Aqui mesmo, durante a encarnação, você vai andar e vai se sentir como um espírito de luz. É difícil, é difícil. Olha, minha neta, se você não exercita todos os dias, levantar um peso mais grande que você pode carregar hoje, é difícil. E ninguém pede isso de você. Hoje você só levanta o peso que te compete. Amanhã você vai ter músculo mais forte para levantar outro. Mas se não levantar hoje o peso que você aguenta, amanhã não vai levantar um peso maior. Ou seja, maior capacidade de praticar os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que é a coisa melhor, que é a maior riqueza que a gente pode adquirir na Terra. Não tem, viu? Então, na frase 18 que a avó trouxe, diz o seguinte: 2 coisas temos que fazer quando temos uma doença crônica: estudar e conhecer o que ela é e saber como que ela foi curada. A última coisa que você vai querer fazer é ficar triste, cansada, revoltada e querendo que a realidade fosse outra. Porque não vai ser. Deus te deu aquele presente. Por que não deu para o outro? Olha, revolta. Esquece o outro. A relação que você tem com Deus é sua e de mais ninguém. É pessoal. Ele ama você que nem que ama o outro. O outro não tem essa doença. Mas tem coisa pior. Que você nem quer olhar. O Senhor resolve em 10 anos, em 2 anos. O dele, 2 séculos vai demorar. Então, não tem nenhuma linha de comparação da gente com os outros, viu? E pode ter certeza, aquele que ama Deus sobre todas as coisas,
e se esforça para desapegar-se das posses, desapegar, né? Das posses, das paixões e dos desejos, já está muito melhor que 80%, se não dizer 90%, viu? Das pessoas que vê, que encontra, que é linda e tem mais saúde. Olha, não duvide disso. E o provérbio 24:3 diz: com sabedoria se edifica a casa. Que casa? A casa interior, que é a luz, o castelo onde você vai morar. Depois, quando a pátria espiritual se retorna. Viu? E é isso que convém cultivar aqui, né? A frase 19 que eu trouxe diz assim: a maturidade nos convoca a constatar nossa situação presente com atitude resolutiva. Que outra atitude, né? Sem nos demorar na tristeza ou rebeldia. É verdade. Não se demora nessas formas de expressão de sentimento, minha neta. Isso é a mesma coisa que tem duas ruas, você vai para a rua onde tem cobra. A cobra que é a tristeza, a cobra que é a rebeldia. Ela morde você. Aquilo faz um veneno correr no seu corpo e apagar a sua luz. Agora me diga só, anda no escuro. O que acontece? Você tropeça. E aí anda no escuro, você encontra quem no escuro anda. Aí você abre relação de sintonia com aquela pessoa. Aí você acaba esquecendo que sequer existe um caminho de luz. E chama tudo aquilo de única opção. E de lá não sai, e de lá ninguém te tira. Olha, a isso chamamos abismo. Para que mergulhar nele? Viu? Deixa ele lá. Só vamos lá quando estivermos bem acompanhados com o espírito de luz para resgatar os que de lá já estão em condição de sair. Em nenhuma outra situação. Viu? Então, no Provérbios 16:32, a gente aprendeu. Melhor é o longânimo do que o valente. Porque você é valentona, né? Eu é que sei. Daí você diz, todo mundo perante essa situação se sente triste, cansada, transtornada. Não vou ser eu, que você é espírito de luz. Aí você está se achando a valente, está tendo vaidade e orgulho de dizer, eu sei que sabe, eu sei que sabe. E se você for espírito de luz? Porque o que é um espírito de luz, minha neta? Se não é aquele que ouve os ensinamentos de Jesus e aplica na própria vida, que tão difícil é. Ama o próximo como a si mesmo. Tenha bom ânimo. Trabalhe. Olha o meu exemplo. Meu pai trabalha, eu trabalho. Olha, perdoe o outro. 70 vezes, 7 vezes. Que tão difícil é isso? Ah, isso daí não é difícil. Então pronto. Mas isso não me faz espírito de luz. Dentro do orgulho e vaidade que você tem, achando que você que sabe o que é um espírito de luz? Não. Realmente, você teria razão. Mas só que você não sabe o que é um espírito de luz. E se for só isso um espírito de luz? E você deixa de ser isso. Você deixa de ser um espírito de luz. Mas alguma coisa você estará sendo. E o que você prefere ser? Obsessor? A frase 20 que ela trouxe diz o seguinte: antes de pedir ajuda à espiritualidade, devo vestir a personalidade de não somar indisposição psíquica e emocional ao problema. É verdade. Ou se soma a indisposição psíquica e emocional ao problema que já existe, com a esperança de resolver ele. Aí não existe maturidade, existe infantilidade nessa forma de pensar, não há outro tipo de estado mental, a não ser o de imaturidade. É verdade. Admitindo isso, você vai identificar o furinho no seu barco, vai lá e vai tapar. É esse tipo de conduta e de leitura de realidade que eu preciso modificar, viu? Então, o provérbio 14:30 diz, o coração tranquilo é vida para o corpo. Tenha tranquilidade. Acredite, tudo tem um propósito. E tudo é temporário, nada dura para sempre. E dentro desse entendimento, vivendo na luz, você própria pode ativar um dispositivo que um espírito colocou no seu perispírito, que vai te levar à cura, ou pelo menos a que aquela condição seja descontinuada, aonde primeiramente pode e deve ser descontinuada, que é do lado energético, do lado espiritual. Porque daí vem o médico e tira aquela doencinha sua. Pronto, tirou. Só que se você não apagou e não cortou aquilo do espiritual, e o espiritual fica alimentando aquilo, ele volta.
Se não volta ali, volta de outra forma em outro lugar. Aí você fala, dessa forma não adiantou nada eu tirar. Adiantou, né? Por quê? Porque você fez a sua parte conforme o chamado, né? Todo mundo é chamado para a manutenção responsável da saúde do corpo. Senão acaba desencarnando como suicida. Você fez sua parte, é o que deve ser feito. Mas com o conhecimento que você tem que limpar no energético. Primeiramente, também. Eu manter essa parte limpa. Como eu faço isso? Orando, vigiando, tendo alegria de viver, amor, fé e esperança. Não é muita coisa, viu? A frase 21, a avó disse: quem compreende a imortalidade da alma, quanto mais perto chega da morte, mais feliz deveria estar. E é verdade, né? Olha, se aproxima a minha passagem, a minha viagem para um lugar lindo. Por que eu vou ficar triste? Todo mundo que vai viajar, no dia da viagem, fica feliz porque vai viajar. Por que você vai ficar triste? Nem sentido faz. O Salmo 116:15 diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Olha, não tem que diz, a Maria Anunciada foi uma santa. Por quê? Pela forma como que ela agiu. Aceitou os desígnios de Deus em todas as etapas da sua vida. Fez a sua parte conforme lhe correspondeu. Em tudo procurou amar. Nas partes difíceis, silenciou. Confiou em Deus e no Senhor. E depois terminou vestindo as roupas esplandecentes de luz. Então, preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Por quê? Porque adquiriu durante a encarnação a luz que é portador. Antes de deixar apagada, foi exercitando aquilo. Então a frase 22 diz: não adianta você encontrar a cura de uma doença, que nem que a avó falou, se a mente continua derramando veneno hormonal no corpo. Provérbio 17:22. Não esqueça esse provérbio, minha neta. O espírito abatido seca os ossos. É verdade. Falou tudo. No 23, a avó diz: o corpo é nossa charrete e o espírito é quem deve direcionar pelas melhores ruas da expressão física. E o provérbio 16:9 diz: o homem planeja o caminho, mas o Senhor dirige os passos. Então, na sua vida, todos os dias, você tem nas suas mãos escolhas que fazer sobre onde colocar o seu corpo físico para caminhar, o que deixar o seu corpo físico pensar, o que deixar o seu corpo físico sentir. O corpo físico é a charretinha, o espírito é o condutor. Então, todos os dias, tenha domínio do espírito sobre a matéria. É uma mensagem minha. Prazer, você não me conhecia? Sou eu, a avó Vicentina. Pronto. No 24, eu pergunto. Eu peço para você se perguntar: que música eu deixei tocar constantemente na minha cabeça? A da fé ou a do medo? Filipenses 4:8 diz: tudo o que é verdadeiro, nisto pensai. E o que é verdadeiro? Amor, humildade, tolerância, esperança e fé. O que outra coisa vai ser verdadeiro? Tudo o resto é ilusão, é passageiro, é destrutivo. Não vale a pena com aquilo se associar. A frase 25, karma que na 28 termina. A avó trouxe, diz o seguinte: é preciso primeiro prometer que vamos mudar a atitude que nos levou à situação ruim, antes de pedir ajuda. Porque você pede ajuda, mas você não tem a atitude de modificar o que te levou até onde você está, naquela poça de lama, naquela situação degradante. Daí o outro fala: bom, se eu vou ajudar você e você não promete mudar essa atitude que levou você até onde você está, eu vou jogar pérola aos porcos. E Jesus me ensinou que eu não devo fazer isso. Então modifique sua conduta, sua atitude, seu pensamento, seu sentimento, sua interpretação da realidade, sua construção de crença, o cultivo da sua luz, onde que está? Que daí eu vou te ajudar. Mas, você, às vezes algum fala: olha, ele quer estudar, ele quer passar o step 1, o step 2 e o step 3, que é como que fala para estudar e revalidar o diploma médico nos Estados Unidos, né? Mas daí ele fala: eu vou pedir para alguém que já foi me ajudar. Daí a pessoa que vai ajudar você diz assim: se você estuda, se você fizer as coisas que eu fiz,
daí vai dar certo. Só que daí a pessoa fala, não estou disposta. Aí a pessoa que veio para ajudar ele não vai ajudar. Fala, eu não vou perder meu tempo com você. Porque se você não está disposto a fazer a parte que te concerne, eu ficar aqui te ajudando é perder meu tempo. A mesma coisa fala um espírito para você. Você pede para ele te ajudar, você não modifica a sua forma de pensar nem a sua conduta, ele ficar ajudando você, ele vai perder o tempo dele. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando vai pedir ajuda espiritual é mudar a sua atitude. Viver em paz, em resignação. Os cantos da boca antes de ir para baixo tem que ir para cima. O que quer dizer? Sorrir mais. É você ter essa alegria de viver. Todos os dias, não importa o que aconteça. Lembrando que é passageiro, que Deus deixou acontecer porque confia que a gente pode, dentro daquela circunstância, ser bom exemplo. E realmente, ser bom exemplo. Viu? Então, é preciso primeiro prometer que vamos modificar a atitude que nos levou à situação ruim antes de pedir ajuda. Porque se assim não fizer, a pessoa, o espírito, quer vir ajudar, ele vai estar perdendo o tempo dele. Você vai estar até fartando com caridade com o outro. Porque ele podia estar ajudando uma pessoa que realmente está disposta a receber aquela ajuda. Viu? Aí, o Salmo 51:17 diz, o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Olha que interessante. Você parar de dizer que é você que sabe, que é você que sabe, que é por aqui, mas olha no resultado, cadê? Não tem. Então, você tem que parar de dizer, eu sei o que é certo, quando o resultado diz que você não sabe nada. Porque se você ficou ruim com a realidade que se desdobrou, se manifestou na sua cara, diante de você, significa que você não sabe ainda a melhor forma de interpretar aquela realidade. Então, tem que escutar mais ainda a voz vicentina. Ter o coração quebrantado, ou seja, abrir mão de achar que sabe, abrir os ouvidos para aprender e devagarinho ir aplicando, o que quer dizer levantar o peso da consciência, do autoconhecimento, o peso que te corresponde hoje, para amanhã poder levantar peso maior, viu? O 26, a frase 26 que a avó trouxe, diz, se você é filha de Deus, você tem muita luz, minha neta. E essa luz é músculo, que se não exercitado atrofia, é verdade. Quanta gente você olha e fala, essa está apagada. Por que não exercitou a luz da caridade? A luz do amor próprio, a luz da paciência e da resignação. O Mateus 6:22 diz, a lâmpada do corpo são os seus olhos, que é a alma, que é o domínio do espírito sobre a matéria. Pronto, falei. A 27 que a avó trouxe diz, tenha uma razão muito forte para viver. Pois se você continuar nesse corpo... Não, pera. Pois se você continua nesse corpo, é porque ainda é útil estar aqui. É verdade. Eclesiastes 9:4 diz, enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há esperança. Faça esse o seu, como que dizer, o seu lema. Lema de vida, enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há esperança. Aí todo dia tem esperança que vai ser melhor quando você se melhorar. Quando você for luz, que direciona o melhor que você almeja. E que atrai, e que condiciona ele a trazer os benefícios que você aguarda. A frase 28, e afinar, né? Diz assim, acredite que por onde passamos, há algo para melhorar. Porque a gente se preocupa tanto com o próprio umbigo, né? Quando do lado tem gente sofrendo pior do que a gente, que se a gente sentasse para ajudar, para consolar, quem sabe a caridade em ação também não nos traria muitos benefícios, certamente traria. Mas não. A gente olha para o próprio umbigo, vê a dor que a gente tem e diz, que grandiosa dor. Olha para o lado e fala, Deus, o Senhor me perdoe, porque na verdade essa pessoa está sofrendo muito mais que eu. E ela está muda, ela nem falar ela consegue. Eu falar consigo. Eu posso levar para ela um consolo. Está doendo aqui. Ou nem está doendo, eu só constatei que eu tenho uma condição de uma doença crônica que não está doendo, mas pode me levar à morte. Mas hoje eu estou com muita saúde. Então eu posso consolar aqueles que no dia de hoje já estão no estágio que eu vou chegar daqui 1 ano ou 2. E quem sabe eu nem chegue, né? Se eu manter acesa a minha luz. Então, peça a Deus que te coloque no caminho
do serviço ao próximo, da caridade. E você vai ver que aquilo que você chama de problema é uma cruz tão pequena, mas tão pequena, perto daquela que os outros carregam, é que você pode ajudar a suavizar o peso, acalmar a dor, aquecer corações. Foi para isso que a gente foi chamado no final das contas, né, minha neta? Então vá. Olha, Mateus 5,16. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Que forma melhor de terminar o encontro de hoje? A frase 28. Acredite que por onde passamos há algo para melhorar. Há alguém para ajudar. Há corações para afagar. Há histórias para iluminar. Portanto, derrame a luz da sua alma sempre, deixando por onde passas pegadas do Evangelho redivivo. E eu digo, como digo sempre, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos, nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente entende que todos temos uma cruz para carregar. Mas por mais pesada que seja a nossa, sempre haverá ao nosso lado alguém a confortar. E que não percamos, portanto, a oportunidade de, na caminhada, outros corações a acalentar, a aquecer, abraçar e encaminhar. Porque isso também é luz que nos aquece, é conforto que nos anima a alma e cura o corpo. Viu? Então vá. Para sempre seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo em cada pensamento, em cada sentimento. Não é verdade? É verdade, avó. Então, a avó deixa você hoje na presença da sua melhor amiga, que é você mesma. Caminhe com ela, sorria com ela, dance com ela, converse mais com ela, receba conselho dela e se alegre, porque se você ainda está no corpo, é porque Deus acredita que mais vale você estar aqui que fora dele. Então, enquanto está aqui, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem e multiplique os seus talentos, viu? Beijo da avó, beijo, até daqui a pouco, porque daqui a pouco eu volto com muito mais, né? Se Deus quiser. Beijo. Ai, que texto lindo esse que eu vou ler para você. Você vai gostar, pode acreditando. Caminho Espírita, autores diversos, se chama Auxiliemos. Só essa palavra, ai, já diz tanto, né? Disse assim: auxiliemos os que tombaram em sofrimento. A gente fala outra coisa, né? Deixe que a voz deles te alcance a vida. Não te presumas tão longe. A gente acha, olha, eu tô por cima, né, da carne seca, e nem tá tanto. Frequentemente, continua, o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho. Tá mais perto do que a gente imagina, né? Enquanto nos detemos, pensando nas lágrimas que lhes encharcam as horas, é possível estejam a poucos metros de nós, carregando fadiga e desilusão. É verdade. Nossa, uma coisinha, né, que a gente faz já poderia modificar a vida de alguém, né? Daí continua. Há os que talvez procurem mostrar um sorriso após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado em penúria. E os que, não obstante possuírem todos os excessos de uma existência faustosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a furga a única solução
para as dificuldades a que se arrojaram imprevidentes. Olha, é verdade, né? Pensamento, como que dizem, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. É verdade. Muitos abraçaram empresas delituosas, adquirindo tormentos de espírito, ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Deixa que te visitem o espelho da consciência. Vê-los-ás sentindo-te por baliza de extensa caravana da angústia. Dói contemplar não somente os adultos argemados à provação, mas também as crianças, as crianças, né? E jovens espoliados de afeto, que há necessidade, em muitas ocasiões, relega o espinheiro da enfermidade ou a vala do vício. É verdade, né? Se desfrutas saúde, se tens algum tempo disponível, se possuis influência, ou se retens essa ou aquela sobra da bolsa, colabora para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Faça isso, você viu? Não exijas, porém, a alheia gratidão para auxiliar. Quanta gente, né? Diz, olha, se ela é mal agradecida, se eu vou dar não vai agradecer, que passe fome. Que isso, minha neta? Quem ensinou isso pra você? Ainda mesmo que os necessitados de teu concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mar, dos quais não te é lícito aproximar, por enquanto, a fim de que não patrocines a irreflexão ou a desordem, ora por eles e ampara-os de maneira indireta. Sempre tem jeito de ajudar, né? Se não é de perto, é de longe, viu? Com oração que seja. E por último, essa parte toca a alma e o coração da gente, né? As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas, estão vivas. Elas vibram de esperança e felicidade com os teus gestos de amor e compaixão. E te dirão em preces de alegria, no silêncio da arma, Deus te guarde e te abençoe. Olha, é verdade, né? Por aquilo que você fez que parecia tão pouco, né? Mas olha, uma mãe que está do outro lado, vê o filho dela aqui aprontando o que não deveria, fora do espectro da educação que ela deu. Ou mesmo do outro lado sendo obsessor. Daí você vai e trata ele com compaixão, encaminha ele com bom exemplo. E o coração dela sarta de alegria. Todo mundo tem uma mãe, viu? Aquele que tropeça, empurra você, também tem uma. Encaminha ele, viu? Direta ou indiretamente. E se tropeçou no outro, empurrou o outro, alguém que você ama e considera, encaminha igual. Sempre direcione as pessoas para a luz.
Porque detrás de alguém ignorante na prática da maldade, tem uma mãe esperançosa de ver a modificação moral daquele espírito encarnado ou desencarnado, né? Esse é um texto do Emmanuel, viu? Que foi o guia espiritual do Chico Xavier. Eu sou a avó Vicentina, passei aqui para lembrar você dessas palavras desse livro, né? Que são assim, nossa, para levar para toda a vida, né? Beijo. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto com mais, você vai ver. Sabedoria para a vida, lembretes da alma com vó Vicentina. A inteligência também é um talento que se deve buscar, multiplicar cada dia. É pra jornada, difícil, grande alimento, a certeza de avançar na vida com sabedoria. Lembretes da alma com vó Vicentina. Multiplique o bem, o amor e a reciprocidade. Escale pra seu dia somente os melhores jogadores. A gratidão, a alegria de viver e a bendita honestidade dos sentimentos mais nobres, sejamos portadores. Tudo que ligamos trabalha e é lógico. Deus liga o humano pra cumprir seu propósito. Deixe entrar tudo que é positivo e incrível. Isso faz da vida uma odisseia inesquecível. Tudo que ligamos trabalha e é lógico. Deus liga o humano pra cumprir seu propósito. Deixe entrar tudo que é positivo e incrível. Isso faz da vida uma odisseia inesquecível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Amém. Amém. Lembretes da alma com vó Vicentina, sabedoria para a vida.